Olá pessoal, vamos para uma aula de inequações. Quando fala de inequação, inequação é uma desigualdade. O que seria essa desigualdade? A desigualdade é acompanhada dos símbolos. O maior que, menor que, maior que ou igual a. Acaba que a gente fala somente maior igual, né? O menor que ou igual a e até o diferente. Lembrando cada uma dessas condições de cada um desses símbolos, nós comentamos na aula de conjunto. Então, aqui eu só vou apegar na inequação. O que nós temos com uma inequação? Nós temos a inequação do primeiro grau, que para resolver uma inequação do primeiro grau é como resolver uma equação. Só lembrar de cada uma das condições da desigualdade, né? Então, olha o primeiro caso. 5x menos 2, que multiplica x mais 1, x mais 2, né? Ele é maior ou igual a 1 menos o 3x menos 4, 3 menos 4x. Para resolver essa inequação, vamos multiplicar, vai ficar assim, ó. 5x, olha o menos 2 fazendo distributivo. Menos 2x menos 4, maior ou igual a 1 menos 3 mais 4x. Vamos somar o que der primeiro em cada membro. Primeiro membro, nós temos 3x menos 4, maior ou igual a menos 2 mais 4x. Quem tem x para o primeiro, quem não tem vai para o segundo. 3x menos 4x fica menos x, maior ou igual a 2. Multiplicando por menos 1, x muda o sinal da desigualdade, menor ou igual a menos 2. Essa é a nossa resposta. Como nós estamos resolvendo em reais, a solução ficaria x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a menos 2. Vamos para outro exemplo. Esse outro exemplo tem denominador, nada muda. Se tem o denominador, nós vamos tirar MMC como se fosse para resolver uma equação. O MMC de 2, de 4 e de 2 é o 4. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2 fica 2, vezes o 3 fica 6, que multiplica x mais 1. Como você tem um produto, você multiplica somente uma das partes do produto, não multiplica os dois. Menos 4 dividido por 4 fica 1, fica menos 1, que vai multiplicar o x menos 1. Menor ou igual, 4 por 4 por 2 fica 2, vezes 1, 2. Tirei MMC nos dois membros, posso desconsiderar. Vamos fazer as distributivas. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 1, mais 6. Olha o menos 1 fazendo distributiva. Menos x, mais 1. Menor ou igual a 2. Vamos somar o que der. 6x, tirei x, ficou 5x. 6 com 1, ficou 7. Menor ou igual a 2. Passa o 7 lá para o segundo membro. Vai ficar 5x menor ou igual a menos 5. X menor ou igual a menos 1. Prontinho, achamos nossa resposta. Dá para ver que na inequação do primeiro grau, gente, não tem segredo. Resolver ela é simplesmente como se fosse no primeiro grau, uma equação, né? Isola x e acabou. Mas para a gente resolver uma inequação do segundo grau, não esqueçam, primeiro a gente precisa resolver a equação. Nós precisamos saber quais são as raízes da equação. E nós temos que fazer o estudo de gráfico. O comportamento do gráfico da função de segundo grau é diferente a curva, né, do gráfico da função do primeiro, é diferente da curva da função do segundo. Então, por isso que nós precisamos fazer o estudo de gráfico. Olha só, resolver essa inequação. Quando nós estamos falando de inequação, é como se a gente pegasse esse primeiro caso aqui e transformasse ela numa função. F de x
é igual a x² menos 2x menos 8. E aí você vai fazer o estudo dessa função. Claro que você não vai precisar estar escrevendo isso toda hora, e eu também vou omitir isso, mas é como se a gente estivesse fazendo o estudo da função do segundo grau. E lá na inequação do primeiro grau também é a mesma coisa. Mas para resolver a gente pode omitir isso e simplesmente fazer a representação gráfica. Olha só, resolver essa inequação do segundo grau. Vamos resolver a equação. Vou pegar x² menos 2x menos 8 e fazer isso igual a zero. Se essa é a minha inequação, transformei ela numa equação, agora eu vou achar a raiz. Para achar a raiz, não vou fazer fórmula de Bhaskara, fica subentendido, mas nosso foco aqui é a inequação. Calculando as raízes aqui, nós vamos encontrar que as raízes são menos 2 e 4, fazendo fórmula de Bhaskara. Achadas as raízes, eu vou voltar para a nossa inequação. x² menos 2x menos 8 menor do que zero. Agora, faço a reta fazendo a vez do x, porque é representação gráfica, com as raízes sendo menos 2 e 4. Como aqui representa uma parábola com cavidade voltada para cima, porque o A é positivo, nós vamos fazer esse gráfico. Antes da primeira raiz, como o gráfico está para cima, ela é positiva. Entre as duas raízes, negativa, e depois as duas raízes, positiva. Feito isso, nós vamos levar em conta, por último, somente a desigualdade. Eu quero que essa função seja menor do que zero. Se menor que zero, é negativo. E como é somente menor, bolinha aberta para eles. Então, nossa solução disso em reais será x pertence aos reais, tal que o x está no meio. Então, o x vai ser maior do que menos 2 e menor do que 4. Um outro exemplo. Funciona da mesma forma. Eu vou pegar essa inequação do segundo grau e vou resolver a equação. 3 menos 2x menos x² igual a zero. Vamos calcular as raízes utilizando fórmula de Bhaskara, mas aqui eu só vou dar as raízes, x1 e x2. As raízes nossas aqui são menos 3 e 1. Faz fórmula de Bhaskara e confere se for a dúvida. Achadas as raízes, nós vamos aqui falar assim, voltar na inequação. 3 menos 2x menos x² maior ou igual a zero. Vou fazer a reta fazendo a vez do eixo x. Com as raízes em ordem crescente, menos 3 e 1. Ela é do segundo grau, o gráfico é uma parábola, só que aqui o A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Antes da primeira raiz, como que o gráfico está para baixo, negativo. Entre as duas raízes, positivo. E depois da próxima raiz, negativo. E eu quero que essa função ela seja maior ou igual a zero. Maior que zero, positivo. Como trouxe o igual, vamos sempre lembrar, se tiver o igual, bolinha fechada. Caso de cá, não tem o igual na desigualdade, bolinha aberta. Se tem igual na desigualdade, bolinha fechada. Então, nossa solução será x pertence aos reais, tal que o x também está no meio. Então, o x tem que ser maior ou igual a menos 3, menor ou igual a 1. Vamos pegar mais alguns exemplos que confundem na solução. Esses dois casos são tradicionais, acaba que ninguém eu vejo errando nessa forma. Mas olha esse caso aqui. x² menos 9 menor ou igual a zero. Então, é uma inequação do segundo grau. Antes de resolver a inequação do segundo grau, eu vou resolver a equação. x² menos 9 igual a zero. Então, passo 9 para lá, x² é igual a 9. E se a gente for inverter a potência par, precisamos usar o mais ou menos. Raiz quadrada de 9. Então, x é igual a mais ou menos 3.
Pronto. Achei as raízes, né? Agora, volto na desigualdade. X ao quadrado menos 9 menor ou igual a zero. Vamos fazer a reta fazendo a vez do eixo x. Coloco as raízes em ordem crescente, a menos 3 e a 3. É uma função do segundo grau, com cavidade voltada para cima, porque o a é positivo. Então ela fica assim e fica assim. Antes da primeira raiz, ela é positiva, porque o gráfico está para cima. Entre as duas, negativo, e depois das duas, positivo. Voltamos na desigualdade no final. Eu quero que ela seja menor ou igual a zero. Menor que zero, negativa. Como trouxe o igual, bolinha fechada. Então, nossa solução ficaria x pertence aos reais, tal que o x está no meio, maior ou igual a menos 3, menor ou igual a 3. Outro exemplo. Tá lá, 2x² maior que 3x. Faço o mesmo. 2x², vamos passar o 3x para dentro. Menos 3x, resolver a equação. Então, eu vou já colocar aqui igual a zero. Claro, vamos lembrar os passos. Seria aqui maior que zero. Aí depois que eu faço a conversão, x² menos 3x igual a zero. Resolver essa equação, gente, não preciso fazer fórmula de Bhaskara, basta colocar o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, 2x² dividido por x, fica 2x. Menos 3x por x, fica 3. Agora eu tenho uma equação produto e esse produto é zero. Vou pegar o primeiro fator, fazer ele igual a zero. E vou pegar o segundo fator, 2x menos 3, fazer ele igual a zero. Então, 2x é igual a 3, x é igual a 3 sobre 2. Prontinho. Já sei quais são as raízes. Agora eu volto na desigualdade. Eu vou voltar aqui, ó. Então, 2x² menos 3x maior do que zero. Vamos fazer uma reta fazendo a vez do eixo x. Tenho como raiz, em ordem crescente, o 0 e o 3 sobre 2. A nossa parábola, nessa situação, ela é com cavidade voltada para cima, porque o a é positivo. Antes da primeira raiz, ela é positiva. Entre as duas raízes, negativas. E depois das duas raízes, positiva. Feito isso, voltamos à desigualdade. Eu quero que ela seja maior que zero. Se ela é maior que zero, ela tem que ser positiva. Para trás e para frente, que ela é positiva. Como é só maior, bolinha aberta para todo mundo. A nossa solução fica sendo um x pertencente aos reais, tal que agora separou. É antes de zero e depois de 3 sobre 2. Então, x tem que ser menor do que zero. Separou, tem que colocar um ou. X maior que 3 sobre 2. Prontinho. E agora, vamos para mais alguns casos. Esse caso que separa, vamos sempre lembrar de separar com o ou, gente. Não separa com o i é a interseção. Ou é união. Então, é esse conjunto ou esse conjunto, a solução. É essa a resposta antes de zero ou depois de 3 sobre 2. Próximo caso. x² menos 10x mais 25 maior do que zero. Mesma coisa, vamos resolver a equação. x² menos 10x mais 25 igual a zero. Nesse caso, nós temos um trinômio quadrado perfeito, né? Então, se você calcular as raízes, vocês vão ver que x1 e x2, nos dois casos, ele vai ser igual a 5. Então, sei quais são as raízes. Então, o meu gráfico tem duas raízes reais iguais. O meu gráfico vai cortar o eixo x somente um ponto. Então, voltei na desigualdade. x² menos 10x mais 25 maior do que zero.
Então, faço uma reta fazendo a vez do eixo x. A raiz é o 5. O meu gráfico é concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Ele chega no 5, encosta e sobe. O sinal da função antes do 5 é positivo. Depois do 5 também é positivo. Agora eu volto na desigualdade. Eu quero que ela seja maior do que zero. Se ela é maior que zero, a resposta está antes do 5 e depois do 5. Mas ela não pode ser no 5, porque no 5 é bolinha aberta e eu quero que somente seja maior, eu não quero que seja igual. Então, a nossa resposta seria isso. Pode ser qualquer valor antes de 5 e qualquer valor depois de 5. Só não pode ser o 5. Então, a nossa solução vai ser qualquer número real que não seja o 5. Claro, nada impede vocês escreverem solução x pertence aos reais, tal que x é diferente de 5. Fica mais feia a escrita de cima é mais elegante, mas também nada impede. Outro caso, já está até um pouquinho para a gente manipular, né? Então eu tenho esse caso aí como solução. Como é uma inequação, eu vou vir aqui e multiplicar. X ao quadrado mais 4x menor ou igual a menos 4x menos 16. Vamos passar todo mundo para o primeiro membro. X ao quadrado mais o quê? 8x mais 16. Menor ou igual a zero. Prontinho. É uma inequação do segundo grau. Cuidado que a gente cai muito na tentação, deve que alguns pensarem aí, ó. Vou simplesmente cancelar esse e falar que o x é menor ou igual a menos 4. Cuidado! Você está resolvendo uma inequação e quando você multiplicar viraria do segundo grau. Então cuidado com esse jogo de sinal. Eu tenho aí, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16 menor ou igual a zero. Vamos resolver a equação. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa mesma função e colocar ela igual a zero. Vai transformar na minha equação. Mais 16 igual a zero. Calculando as raízes, utilizando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter como raiz o menos 4, duas vezes. Achando ele duas vezes como raiz, nós voltamos na inequação. Voltando na inequação, x² mais 8x mais 16 menor ou igual a zero. Vamos fazer a reta fazendo a vez o eixo x. A reta fazendo a vez o eixo x. A raiz dela é o menos 4. Ela é concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Ela chega, encosta e sobe. Antes da primeira raiz ela é positiva e depois da raiz também ela é positiva. Só que agora eu quero que ela seja menor ou igual a zero. Nessa função nós não temos parte menor que zero, mas nós temos parte igual a zero. Então, por quê? Bolinha fechada para ele. Ela não corresponde à parte menor que zero, mas ela corresponde à parte igual a zero. Então, a solução para essa desigualdade é somente o menos 4. Sim? Então, obrigado, pessoal. Até uma próxima.